Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelial. E hoje eu decidi fazer um vídeo que não é exatamente sobre My Little Pony, ao mesmo tempo que é sobre My Little Pony. O quê? Ok, um pouco de contexto. Por acaso algum de vocês já viu um daqueles caras que fica vendendo combo de revistinha na porta das escolas? Eu não sei se é em todos os lugares que tem isso, mas onde eu moro sempre teve. E todo ano meus pais me davam dinheiro pra eu e minha irmã comprar essas revistinhas. Eu acho que dessas revistinhas, a última que eu comprei foi em 2018, quando eu tava no 5º ano. Porém, no ano de 2013, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, tinha chegado um desses caras na porta da minha escola pra vender essas revistinhas e tal. Mas eu queria muito as revistinhas do My Little Pony. Porém, o cara falou que não tinha, eu fiquei muito triste. Então minha mãe pediu pra que eu escolhesse outras revistinhas. Mas eu queria porque queria as revistinhas de My Little Pony. Então eu resolvi escolher as revistinhas dos pôneis. Que é como se fosse uma cópia, entre algumas aspas, de My Little Pony. Que assim, eu não diria que é uma cópia, até porque esse conceito de cavalos coloridos não é a coisa mais original. Mas tem algumas coisas que são meio parecidas. E hoje vamos analisar essas revistinhas. E eu acho que assim que vocês terminarem esse vídeo, vocês vão ter a mesma conclusão que eu tive. Eu era uma criança com problemas. Mas eu não vou dar muito spoiler, vamos começar com o vídeo. E agora, a partir desse ponto do vídeo, eu vou estar usando a câmera. Já faz vários séculos que eu não gravo vídeos assim, né? Faz tempo. Mas vamos guardar a nossa queridíssima Honey aqui no fundo, pro YouTube não achar que isso aqui é conteúdo infantil. E aqui estão as tais revistinhas. Temos no total de... calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos no total de 8 revistinhas. E uma das primeiras coisas que eu reparei pegando nessas revistinhas depois de 10 anos pegando poeira é que a logo é estranhamente parecida com a do My Little Pony. Seja por causa da fonte, das cores ou por causa desse arco-íris aqui em cima, é tudo muito parecido. E temos essa primeira historinha chamada No Reino dos Pôneis, que é basicamente só uma historinha comum falando sobre como os pôneis desse universo vivem, etc. O que eles fazem no dia a dia. E eu preciso comentar sobre um detalhezinho bem importante. Eu era uma literal criança autista não diagnosticada, ou seja, eu era meio criativa, digamos assim. Porque se tem uma coisa que tá presente em todas as histórias, são as minhas obras artísticas. E na minha cabeça, essas revistas eram tipo um livro de colorir, pois não tenha uma revistinha que não tenha essa monstruosidade de caneta aqui. E aqui mais em cima, não sei se dá pra ver, eu tentei escrever o alfabeto com a minha caligrafia podre da época. Ah, Laura, mas sua mãe não brigava, etc. Por incrível que pareça, não. Tipo, às vezes ela ficava meio chateada por eu estar rabiscando a história inteira, mas em geral, ela só achava que eu era uma criança bem criativa. A segunda revistinha é essa, chamada O Sonho de Voar. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu fui pesquisar por pôneis da G1, aquela geração antigona de My Little Pony. Daí eu me deparei com uma pônei que era igualzinha a esse personagem aqui. Apesar de que ele me lembra um pouquinho a Lyra também. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre essa revistinha, pois a história é sobre esse carinha aqui chamado Pablo. Ai, eu sou o Pablo. Ai, eu sou o Pablo. Em que o sonho dele é poder voar, que nem a amiga libélula dele. Então ela resolve pedir ajuda pra essa pedra medonha, pra que ele fique pequenininho e tenha asas de libélula. O que me lembra bastante as Breezes. Bom, eu não tenho muito o que comentar sobre a historinha, acho que a única coisa interessante que eu achei pra falar sobre são esses rabiscos que eu fiz aqui na última página. Falando sério, é em momentos como esse que a Laura, de 16 anos, que já vai fazer 17, tem vontade de encontrar com a Laura de 6 anos, puxar a orelha dela e falar: minha filha, isso é um livro pra você ler e aprender historinhas bonitinhas, não é um livro de colorir. Se bem que os livros de colorir que eu tinha na época também é melhor não comentar nada, vamos pra próxima história. E já temos um pequeno spoiler do quão maravilhosa vai ser essa história por causa dos meus rabiscos na capa. A história conta sobre esse pônei aqui chamado Gil, que ele é um cantor. Porém, no dia que ele ia se apresentar pra uma plateia inteira, ele fica sem voz. Então ele decide se consultar com um doutor. E eu tenho certeza que essa imagem vai me render uns bons pesadelos essa noite e pelas próximas noites do mês. E no final ele dá um show, literalmente. Bom, as páginas não estão num estado tão bom porque eu rabisquei tudo, mas ainda tá melhor do que as próximas que a gente vai ver. Essa aqui do Festival de Pipas tem uma história muito interessante por trás, que eu já vou contar, calma aí.
A história é sobre essas duas pôneis que querem participar de um concurso de pipas, em que a pipa mais bonita ganha, porém a pipa que elas fizeram ficou muito pesada por causa de todos os adornos que elas usaram, então elas simplesmente decidem tirar uma boa parte dos enfeites da pipa e dão pra essa coruja aqui. Tá, mas o que tem de tão interessante nessa história que você decidiu destacar ela? Pra começar, eu preciso explicar que nessa época eu tinha essa mania bem diferenciada de pegar as revistinhas e criar novas histórias por cima. Tanto que aqui no título, eu não sei se dá pra ver, tem alguma coisa escrito e tá meio apagado aqui, porque eu tentei criar um novo título. E até hoje eu lembro. Eu tentei criar uma nova história de que essas pôneis encontravam um dragão e no final ele simplesmente foge. Tanto que aqui, nessa página específica, eu não sei se dá pra ver, tem uma espécie de monstro, bicho, não sei, que tá meio apagado. Ó, eu até liguei o flash pra vocês verem melhor. Aqui, dá pra ver os pezinhos do dragão que eu tentei desenhar. Bom, mas é claro que não dá pra ver, porque depois de um tempo eu me arrependi de ter feito essa história totalmente esquisita, então eu simplesmente apaguei tudo. Tanto que aqui dá pra ver a marca da borracha, aqui, ó. Olha, agora eu preciso dar um alerta de vergonha alheia. Porque a partir dessa história, as coisas vão ficar tenebrosas, tá bom? Bom, o nome da história é A Grande Conquista. E vocês já sabem que a história vai ser maravilhosa com esse furo que temos aqui na capa. Ok, a história conta sobre esse pônei chinês chamado Li. E olha só, desde essa época eu tava tentando ser poliglota. Porque aqui eu tentei desenhar a Curio Mark desse pônei. Ah, e se alguém souber mandarim, pode me dizer o que isso aqui significa? Socorro, olha o que eu fiz com o chapéu do cara. O mestre do Li pede que ele seja o hospedeiro de uma fadinha que iria visitar Poneilândia. Eu juro que não fui eu que inventei esse nome. Esse é o nome da terra onde esses pôneis vivem. Poneilândia vai secar e explodir. Então o Li precisa passar alguns dias cuidando dessa fada chamada Nina. E aqui em cima, eu não sei se dá pra ver, eu tentei desenhar um raio. Mas ô tarefazinha complicada. Pois essa fada fica enchendo o saco do Li. Pois ela fica acordando o Li no meio da noite, enchendo o saco falando que quer ir pra tal lugar, ou que queria fazer tal coisa. É muito bom como eu não podia ver um pedacinho em branco que eu já queria pintar. E assim que a fada vai embora, o Li ganha um prêmio, porque ele foi muito paciente. E aqui conseguimos ver um pouquinho das minhas obras conceituais. Agora vamos ler o que eu considero a segunda história mais esquisita. E quando eu digo esquisita, quer dizer que eu deixei a história esquisita, tá bom? Que é a historinha da Amabel, a rainha dos pôneis. E de novo, já na capa eu decidi rabiscar. Apesar de que eu acho que esse risco foi a minha irmã que fez, não lembro. Meu Deus do céu! Bom, eu gostaria de resumir a historinha pra vocês, mas temos um problema. Eu não vou conseguir. Pois eu rasguei uma das páginas e tá tudo rabiscado. Aqui, o que eu disse na última historinha se comprova. Eu não podia ver um pedacinho de branco que eu já queria colorir tudo, com caneta mesmo. Senhor, essa pônei tá parecendo um ninja. Vamos apreciar um pouquinho mais da minha anarquia. Algo me diz que eu simplesmente não gostava dessa garotinha. Socorro! E por incrível que pareça, essa página aqui é a mais normal de todas. Tanto que aqui eu tentei começar a colorir, mas eu simplesmente meti o dane-se e desisti. Chegamos na penúltima história, mas essa aqui eu considero a melhor de todas, mas não é pelos motivos que vocês imaginam. O nome da historinha é A Princesa Jade, e como o próprio título sugere, a história é sobre essa personagem chamada Jade, que pelo que eu me lembro, ela é a filha da rainha dos pôneis ou alguma coisa assim. E a história conta sobre como ela precisa se preparar para recitar um poema na frente de todos os súditos, etc. Mas tem um detalhe nas páginas dessa história que vocês já devem ter reparado. Todos os personagens, menos a Jade, estão com essas bolinhas. Lembram que mais cedo eu expliquei que eu gostava de criar novas histórias por cima dessas? Eu simplesmente achava a história sem graça demais, então eu resolvi criar uma outra lore por cima. Onde todo mundo pegou catapora, menos a Jade. E no final ela faz uma espécie de sacrifício pra que a catapora de todo mundo passasse pra ela. Mas eu fiquei com preguiça de terminar de fazer a catapora nela. Eu não sei se dá pra ler porque eu fiz isso numa caneta verde, o quadro também é verde. Mas aqui eu escrevi catapora. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Aqui, catapora. Mano, não dá, eu era doida. E vamos finalizar esse vídeo caótico com a historinha da transformação. Não vou mentir, essa aqui é a historinha mais normal que tem, no sentido de que eu não rabisquei quase nada.
E bom, a história gira em torno dessa personagem, que é a mesma que apareceu nessa historinha aqui das pipas, onde ela do nada acorda de uma noite pra outra com cabelo amarelo, e a mãe dela acalma ela falando que isso é normal na adolescência, etc. Alguns colegas zombam um pouquinho dela, mas no final todo mundo curte a transformação. E no final ela simplesmente se acha bonita do jeito que ela é. Sinceramente, eu acho essa história bem bonitinha. Então foi esse o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Sabe o que eu, e provavelmente vocês também devem ter concluído com esse vídeo? Eu era uma criança doida! Se hoje em dia eu já não me considero normal, imagine então a eu daquela época. Ah, se bem que eu pegava, fazia essas coisas e achava a coisa mais normal do mundo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser, você pode deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E compartilhar com seus amigos e familiares para ajudar no engajamento do canal. Então foi isso e tchau, até os próximos vídeos!